Nós vamos conversar com o Thiago Machado, que é produtor rural em Guarda-Mor, em Minas Gerais. Ele vai trazer alguns detalhes sobre o milho safrinha. Terminou de ser plantado por lá na região recentemente. A gente vai entender um pouquinho mais com ele agora. Thiago, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos do programa. Estou à disposição aqui para relatar o que aconteceu na região nossa. Maravilha. Thiago, me diga uma coisa. Quando que terminou o plantio da safrinha por aí? Aqui na região choveu bastante Tá até dia baixo o som. 1º de fevereiro. Até dia 1º de fevereiro choveu muito, depois cortou as chuvas. E teve alguns plantios nas áreas em cima de feijão, que plantou por volta dia 20 de janeiro, dia 25 de janeiro. E a gente iniciou o plantio aqui nas áreas nossas a partir do dia 7 de fevereiro, nas regiões mais baixas. E o plantio paralisou por volta do dia 15 de fevereiro, 20 de fevereiro, o pessoal parou de plantar porque não choveu mais, não teve chuva. A última chuva significativa foi a partir do dia 1º de fevereiro. Choveu e cortou. Thiago, vamos lá então. E aí agora, em que momento que a gente observa de desenvolvimento para esse milho? O milho já está próximo ao pendoamento, mas milho muito atrasado, milho muito sentido. Praticamente 40 dias, né, sem chuva em cima desse milho que foi plantado. 60, 70% dos milho plantados na região não recebeu chuva após o plantio. Foi uma coisa assim bem complicada aqui na região. E já tem alguma estimativa ou então alguma perspectiva de que deve haver perda, ou se vierem mais chuvas mais consolidadas, chuvas mais regulares mais para frente, esse milho ele pode ter ali um certo alívio, Thiago? Então, muitos milhos que foi plantado, o desenvolvimento foi muito ruim, muito ruim. O milho não desenvolveu, não arrancou. Agora, de uns 15 dias para cá, voltou a chover, inclusive agora nesse momento está chovendo aqui em Guarda-Mor, na cidade. Depois que esses milhos desenvolveu, passou no máximo 100 milímetros de chuvas. Com 30 dias de veranico, voltou a chover, choveu aí 80, 100 milímetros em algumas áreas. O milho está desenvolvendo, voltou a desenvolver, mas a perca de produção desse milho já está em 30, 40% já. E, Tiago, até lá para frente, quando for realizada essa colheita, o que, que se tem de previsão do tempo? A gente sabe que o outono é um tempo um pouco mais seco, né? Deve haver ali alguma chuva pontual. O que, que vocês já estão vendo no radar aí para a previsão do tempo na região de Guarda-Mor? Então, o clima mudou muito, né? Está na transição desse laninha para a neutralidade, né, que a gente está observando. E do nada chove, do nada dá 10 dias de veranico, mas o pessoal está comentando que pode haver chuva agora em abril, né? Poucas chuvas e um pouco de chuva agora em maio também. Acredito que der chuva, um pouco de chuva em abril, um pouco de chuva em maio, consiga ir alcançar aí de 70 até 80 sacas de milho por hectare. E olhando, fazendo as contas ali com os custos de produção, entre 70 e 80 sacas por hectare, frente ao que foi gasto para implantar essas lavouras, Thiago, isso tem alguma rentabilidade para o produtor? Está apertado ou vai trazer prejuízo? Se a gente conseguir chegar nesse número aí, 80 sacas por hectare, em média, os milho que desenvolveu, e vender o preço que está hoje, né? Hoje o milho está R$ 85, R$ 80 na região. E não está encontrando milho, né? Aí eu acredito que dá um pouquinho de lucro ainda, pode chegar um pouco de lucro. E olhando também mais para frente, Thiago, para esse desenvolvimento do milho, como que vocês já estão observando a questão de possibilidade de pressão por pragas, pressão por doenças, cigarrinha, como é que tá por aí? Então, a gente teve uma pressão muito grande aqui, foi de lagarta, pois o milho ficou acima de 30 dias, né, de veranico, a tecnologia não funcionou, os milhos mais modernos que foi plantado aqui na região, todos tiveram ataque de lagarta do cartucho, e o custo subiu muito para controle, e não foi muito eficiente o controle, eficiência de 60%, muita planta foi cortada pela lagarta, deu prejuízo. E eu queria que você trouxesse, Tiago, agora para a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas, um recado. O pessoal de Minas Gerais está acompanhando aí, o pessoal que produz aí em Minas, sul de Minas principalmente. Você está na região de Machado, né, Tiago? Região de Guarda-Mor, noroeste de Minas. A Noroeste de gente está Minas, na perdão. Isso, região noroeste de Minas. Aqui um recado aqui, principalmente para os pecuaristas, antecipar a compra aqui de milho, né, de sorgo, porque foi muito atrasado o plantio.
produção deve cair aí no mínimo 40%. Sorgo, muito pouco plantado. Tem pessoal plantando sorgo agora. Então, acredito mais para eles plantando esse sorgo para planta de cobertura mesmo. Muita área destinada ao milho foi devolver a semente ou não pegar a semente, plantou milheto, jogou milheto. Então, assim, esse sorgo e milheto jogaram agora tudo para planta de cobertura. O milho mesmo, a redução foi muito grande. Então, com esses preços de milho nas alturas, hoje mesmo vi relato aqui de sorgo, R$ 70 a saca de um sorgo. Então, principalmente para o pecuarista, fica muito difícil. Ele tem que antecipar essas compras, né? Porque mais para frente eu creio que vai ficar difícil para eles. Perfeito. Tiago, muito obrigada pelas informações. Você, meu cara, é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço estar expondo a realidade da nossa região aqui. Muito obrigado. Tá aí, então, estivemos com o Tiago Machado, ele que é de Guarda-Mora, em Minas Gerais, noroeste de Minas. Confundi aqui, eu falei que ele estava na região de Machado, mas é por causa do sobrenome dele. O Tiago, ele traz informações a respeito do milho safrinha, que terminou de ser plantado por lá, mas a falta de chuvas, hoje está chovendo, mas nos últimos dias, né, foram quase 40 dias ali sem chuvas, portanto, na região de Guarda-Mora, e isso tem prejudicado o milho. Segundo o Tiago, uma expectativa já de perda para essa safrinha por lá. E, por enquanto, o que se estima de média de produtividade entre 70 a 80 sacas por hectare ainda traz alguma rentabilidade ao produtor, tendo em vista os preços praticados agora, portanto, pela saca do milho. Mas é algo bastante considerável, tendo em vista esse encaminhamento do Laninha para uma neutralidade climática. O que vai ser do clima daqui para frente para o desenvolvimento do clima.